nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Pedimos a sua autorização para entrarmos na sala da tua casa, compartilhando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. É o nosso desejo poder abençoar a sua vida nesse programa de hoje. Quem trará uma mensagem de Deus para o nosso coração é o pastor Eliseu Dourado de Lima, exatamente tratando desse texto de Tiago que acabamos de ler. Também quero aproveitar e pedir para você que continue nos ajudando. Quero que você nos ajude orando pelo programa O Caminho da Vida e também nos ajudando a divulgação. Você possa pegar o seu telefone, ligar para um amigo, para um parente, para um irmão da igreja e pedir para que ele sintonize nesse canal, para que ele possa também assistir o programa O Caminho da Vida com você hoje. Nós colocamos à sua disposição, para abençoar a sua vida, alguns meios para que você entre em contato conosco. Por exemplo, nós temos o nosso e-mail, que é o caminhodavida.ipb@hotmail.com. Temos também 2 caminhos para que você acesse o nosso site e possa assistir os programas passados. É o www.ocaminhodavida.org.br e o www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Também colocamos à sua disposição o telefone do nosso Disque Paz, que é o 3025-3333. O Disque Paz é uma mensagem amiga para todas as horas da vida. Você também que quiser entrar em contato conosco através do programa, ou melhor, do fone da nossa produção, você pode fazê-lo no 8414-3940 ou no 9986-7865. São telefones que você estará entrando em contato com alguns dos pastores aqui do programa O Caminho da Vida. Você que está procurando um curso de música, nós temos um programa social na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada com uma escola de música. Nós temos aula de violão, aula de teclado, aula de técnica vocal, aula de canto, aula de piano, enfim, violino e algumas outras aulas que você pode entrar em contato no 3026-6595 para que você possa matricular o seu filho ou você mesmo fazer esse projeto conosco, tá ok? Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos com a mensagem ministrada pelo pastor Eliseu Dourado de Lima. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954.
Olá, vamos meditar juntos sobre esse tema. Viva comprometido com a palavra de Deus. O texto da palavra de Deus está em Tiago, no capítulo 1, versículos 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O Senhor Jesus já nos ensinava em Mateus 6,24 que não podemos servir a dois senhores, porque com a mente dividida nunca alcançaremos o alvo de agradar realmente um ou outro. Da mesma forma, quando sei o que devo fazer, mas não o faço, estou em dúvidas quanto às prioridades da minha vida, e isso pode me levar ao estresse, à depressão, à insatisfação com a vida, pois estou interiormente dividido. Essa era uma luta do apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos, no capítulo 7, versículo 19, ele escreve assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Quem ouve realmente o que a palavra de Deus ensina e coloca em prática em todos os momentos da vida, constrói sobre a rocha, como nós já vimos em um programa anterior na mensagem do pastor Luiz Henrique, baseado no final de Mateus, capítulo 7. Como estão sendo construídos os meus relacionamentos? Familiar, estudantil, vida espiritual, planos para o futuro profissional, pensamentos sobre meu relacionamento, namoro, noivado, casamento, criação de filhos. Se eu estou seguindo a Jesus Cristo, todas as coisas da minha vida devem apontar para Ele. E isso tem que ser visto em todos os círculos dos meus relacionamentos, todos os relacionamentos de minha vida. Podemos aplicar a isso o que alguém escreveu certa vez: semeie um pensamento e colherá um ato. Semeie um ato e colherá um hábito. Semeie um hábito e colherá um caráter. Semeie um caráter e colherá um destino. Na verdade, é preciso pensar o que tem sido o empecilho que me impede de praticar o que tenho ouvido da palavra de Deus, deixando bem claro ao mundo todo que é a Deus que eu estou servindo e não aos valores mundanos. O apóstolo Tiago, um pouquinho lá no final da palavra, da Bíblia, no capítulo 4, versículo 4, escreveu: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu quero fazer um convite a você. Assuma hoje esse propósito. Não quero ser mais somente um ouvinte da palavra de Deus. Eu quero viver com o compromisso de praticar o que eu tenho aprendido, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho lido. E viva desde agora uma posição bem firme, colocando os seus propósitos diante de Deus quanto a mudanças que ocorrerão em sua vida. E faça isso decidindo em 3 áreas muito importantes. Primeiro, viva comprometido com a palavra de Deus em sua mente. Volte lá para o versículo 25 e você vai ver que o apóstolo Paulo diz que aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, vive perseverando naquilo que aprendeu, que tem aprendido nessa lei, que é a palavra de Deus, não somente ouvindo e deixando de praticar, esse será bem-aventurado em tudo que se decidir, em tudo que for fazer, em tudo que realizar. No momento das provações, no momento das tentações da vida, lembre-se de tudo que você já ouviu da palavra, do que você já aprendeu e responda primeiramente dentro da sua mente. Obedeça a Deus ali, nos movimentos do seu raciocínio. Não vale a pena arriscar a desobediência. Pense de acordo com os princípios da palavra de Deus com toda a convicção. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas em segundo lugar, viva comprometido com a palavra de Deus em sua vontade,
No versículo 22, o apóstolo nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes. Isso requer movimentação na mente, mas a transformação da vontade. Eu penso e vou ter a vontade baseado naquilo que é o meu pensamento. Não vacile em suas ações e reações, seja determinado ou determinada e perseverante, pois a sua vontade será sempre guiada, então, pelo domínio da palavra de Deus em sua mente, mas será expressa em sua vontade de fazer ou deixar de fazer as coisas, não segundo a ótica humana, mas segundo aquela revolução que a palavra de Deus fará em sua mente e vai desembocar na sua vontade. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses no capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Mas finalizando, em terceiro lugar, viva comprometido com a palavra de Deus em suas decisões. Aí nós olhamos os versículos 23 e 24. Porque ali o apóstolo Paulo diz que se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto e depois, quando sai de diante do espelho, se esquece da imagem que viu, esquece da sua aparência. Para alguns até pode parecer difícil, porque ficam se olhando e guardando detalhes, mas a maioria vai se esquecer daquilo que viu. Tenha coragem e tome decisões que tenham a ver com o que você está servindo de fato. E que eu espero que seja a quem você está servindo, que eu espero que seja Deus. Você não pode, em todos os momentos, variar nas suas ações, nas suas reações, nas suas decisões, levado pelas circunstâncias. É algo que vem do interior e vai ser conhecido no seu testemunho, porque houve uma mudança. Para isso, você tem que lidar com uma palavrinha que irrita às vezes. Seja radical. Há uma discussão muito grande hoje sobre fundamentalismo e as pessoas não podem ter posições absolutas, e nós cremos que, na verdade, o único absoluto é Deus, é a sua palavra, mas por causa disso nós temos sido superficiais na nossa vida. Seja radical. Você não pode viver associado com o que ameaça a sua vida espiritual e, ao mesmo tempo, querer progredir e crescer nessa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, a palavra de Deus diz: abstende-vos de toda forma de mal. Para colocar em prática os propósitos assumidos de acordo com o que nós temos aprendido, é preciso uma vida de compromisso, disciplinado e fiel. Não venceremos a guerra contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, se não colocarmos para funcionar aquilo que já sabemos e que o próprio Deus nos capacita para isso. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1, a recomendação, a motivação, o entusiasmo que nós temos da parte do apóstolo nos diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Quando tomamos essa resolução, estamos firmes para todos os momentos. Não podemos nos esquecer das provações e das tentações que, sem dúvidas, virão durante a nossa caminhada. Mas quando mantemos nossos olhos em Deus, nosso testemunho será de verdade diante de quem quer que seja, em qualquer circunstância da vida. Se você tem conseguido vitórias até agora em sua vida, mantenha-se na presença de Deus com humildade para que seus passos continuem rumo à vitória final. Mas não pense que está seguro. É preciso vigiar e vigiar sempre, sem cessar. Esta é a recomendação, é a observação, é um mandamento até do Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero concluir dizendo: quando decidimos servir a Deus de todo o nosso coração, não tememos o que os outros pensam de nós ou vão pensar de nós. E aqui está um dos maiores problemas enfrentados hoje como empecilho à prática da verdade. O que é que vão pensar de mim? Se eu não fizer como todo mundo faz ou está fazendo, eu vou ser deixado de lado, vou ficar marginalizado, vou ser esquecido, vou virar motivo de piada. Não posso ficar para trás. Observe comigo, leia comigo esse texto de Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne.
Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Desta forma, podemos concluir que para colocar em prática, de fato, o que temos ouvido, precisamos da ajuda do Espírito de Deus para vencermos a guerra que ocorre em nossas mentes dia a dia. Isso influenciará a nossa vontade e guiará as nossas decisões, nos levando a viver de modo diferente do que o mundo naturalmente vive. Deus abençoe você na sua caminhada. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Que bom que você está conosco até aqui. Já ouvimos uma mensagem desafiadora por demais, ministrada pelo pastor Eliseu, falando acerca de viver comprometido com a palavra de Deus. Eu acredito que se você tem um conhecimento da palavra de Deus, você vai perceber o quanto é difícil o desafio proposto pelo pastor Eliseu hoje. E a primeira pergunta do programa vai diretamente para o pastor Eliseu, que trouxe essa mensagem desafiadora. Pastor Eliseu, o que poderíamos compreender por compromisso com a palavra de Deus? O compromisso com a palavra de Deus, assim, sendo bem resumido, é ler, aprender e colocar em prática. A despeito de liderança de igreja, se alguém está vendo e tal, porque às vezes nós podemos estar numa situação em que essas coisas não estão em voga, ninguém está nos olhando, nós não conhecemos ninguém, nós estamos numa situação ali que podemos decidir, podemos falar, podemos fazer e tal. Então, nesse momento é que vai contar a questão do compromisso. O que eu vou colocar em prática? Aquilo que eu tenho aprendido. Então, por exemplo, eu estou numa situação em que no mundo a reação normal seria não perdoar, por exemplo, cobrar e tal. E naquele momento a palavra de Deus diz que eu devo perdoar, que eu devo orar pelos meus inimigos e tal. Então, compromisso. Como é que ele vai ser conhecido naquele momento? Você fazendo aquilo que a palavra de Deus ensinou você. Né? Sim, eu vejo isso como compromisso. Pastor Paulo. Vou pedir permissão ao pastor Eliseu para acrescentar mais um verbozinho aí, né? O pastor Eliseu falou em aprender, ler, aprender, né? E colocar em prática, isso é muito importante. E aquilo que nós estamos praticando, eu diria assim, é também ensinar, passar para outros. Ou seja, porque hoje não há uma coisa mais questionada do que a palavra de Deus. Nós vivemos a realidade dos valores aí. O pastor Eliseu, inclusive, citou na mensagem que há uma grande luta para o fim dos absolutos, né? Tudo aquilo que é absoluto. O relativismo, relativização de todas as coisas, inclusive isso põe, às vezes, em confrontação aquilo que nós cremos do valor absoluto da palavra de Deus. Então, isso daí precisa ser realmente ensinado, precisa ser pregado, vivido de verdade.
Então, é a era do descompromisso, né? Verdade. Não tem compromisso com nada. Então, nós reclamamos o compromisso com a palavra. Verdade. Voltando para o pastor Eliseu, pastor, qual a dificuldade, então, em praticar a palavra que Deus ensina? Porque isso vai envolver lutas e mudanças, né, pastor? Isso vai, como eu disse ainda agora, por exemplo, eu posso ter a posição de dizer, eu não perdoo, olha gente, eu cresci assim e tal, então a dificuldade, aí a palavra vem e diz, mas você tem que mudar nisso. Então imagina, agora quem está ouvindo aqui, nesse momento, está nos ouvindo nesse momento, pode estar em família, agora mesmo alguém pode estar lembrando uma situação aí dentro da família agora, e a pessoa vai ter que ter a coragem de levantar e dizer, olha, eu quero mudar nesse ponto aqui, porque a palavra de Deus é difícil. É uma luta interior, pastor? É uma luta interior muito grande. E eu vejo também essa luta não só contra aquilo que está dentro de si, mas uma luta contra tudo e contra todos, porque falar acerca da palavra de Deus e viver a palavra de Deus é remar contra a correnteza, é andar na contramão do mundo e na contramão de si mesmo, porque se deixar no piloto automático, a nossa tendência é lutarmos por nós mesmos, quando na verdade a palavra de Deus pede que nós lutemos sempre em favor do outro, sempre em benefício do outro. E uma coisa que a gente consegue ver é que o próprio Senhor Jesus, quando está pregando o Sermão do Monte, ele diz que espaçosa é a porta e largo é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que andam por ela, ou seja, a maioria. Ao passo que apertada é a porta e estreito o caminho que conduz para a salvação, e são poucos os que acertam por ela. Portanto, se eu quero seguir a palavra de Deus, eu vou estar com os poucos, não com os muitos. Difícil. Portanto, eu vou ter muitos contra mim e poucos ao meu favor. A grande vantagem é que um desses poucos é o próprio Deus, que vai estar ao meu favor, caminhando junto comigo, me ajudando nessa caminhada. Mas eu vejo uma das grandes dificuldades, talvez a maior, o que eu vejo é essa luta, porque a palavra de Deus vai contra todos e contra tudo que é em mim. Dentro disso que o senhor falou, pastor Luiz, e até seguindo a linha de raciocínio proposta pelo pastor Eliseu, será que hoje nós não temos vivido um estilo de cristianismo um tanto quanto mundanizado, pastores, onde parece que até os próprios crentes dentro da igreja acham que isso é, por assim dizer, uma bobeira, acham que isso é um radicalismo? Dentro da própria igreja, às vezes as pessoas já não querem deliberadamente assumir esse nível de compromisso com a palavra de Deus? Eu acredito que o texto bem citado na mensagem do pastor, Romanos capítulo 12, verso 1 e 12, está bem dentro dessa realidade aqui. Porque ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 continua dizendo, e não vos conformeis com esse século. Hoje o problema é que nós estamos tomando a forma, né? Está havendo isso, pastor, essa conformação, ou então um viver em conformidade com o presente século? Nós temos percebido isso nas igrejas? Eu vejo como sendo um bom termômetro disso as nossas reuniões de oração. Porque isso é verdade. É algo que nos leva a uma profunda intimidade com Deus, mas vai contra tudo aquilo que a gente mesmo quer. Compromete os nossos horários, compromete o horário que eu poderia estar em casa. Então lazer, eu prefiro não ir, compromete o lazer. E outra, na reunião de oração é um momento de silêncio, não tem cânticos de louvor, não tem ninguém pregando e desafiando, é um momento seu com Deus. Nós temos uma dificuldade em estar a sós com Deus, por assim dizer. A gente vê que as pessoas fogem desse momento de oração. Pastor Vanderlei. Nós temos dois tipos de pessoas na igreja hoje. Temos os comprometidos, tem um grupo comprometido com a palavra. Amém. Que ama a palavra Graças a Deus. Sempre há um remanescente. Nós temos um grupo que são simpatizantes. E é crescente esse grupo que é simpatizante. O que é o simpatizante? Eu gosto, eu vou, eu quero que orem por mim. Mas assim, eu não quero me comprometer com a vida. Então, e cada dia mais é crescente esse número de pessoas que simpatizam muito, até gostam do pastor que pregam. Mas quando você pergunta, escuta, você é cristão, você tem compromisso? Não, eu gosto, eu vou. E tem tudo a ver com o versículo 22. Que são os ouvintes, não praticantes, né? Tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes. Esses estão... Tem uns desses até que contribuem, dão as suas ofertas, mas isso num sentimento de terceirização. Já faço a minha parte, já dou meu dinheiro, agora vocês
resolvam o problema aí afora. E tem alguns que até continuam, eu conheço de pessoas que continuam com as suas religiões anteriores, sem romper com algumas coisas que a Bíblia diz que nós devemos romper, mas com muita simpatia ao Evangelho, né? Então isso é crescente. Às vezes ele tem uma dificuldade em lidar com a sua denominação, a sua igreja, Isso, então ele participa de uma outra por simpatizar, mas não rompe com questões anteriores. Nós estamos parecendo a era de Constantino, né? É. Tinha os cristãos que morriam pelo Evangelho e tinha aqueles que foram ordenados a serem cristãos Jesus. obrigatoriamente. Nós temos mais fregueses do Evangelho, né? É duro, uma constatação difícil, né? Pastor Luiz, o texto da mensagem, Tiago 1, 22 a 25, já estamos falando dele aqui há algum tempo, e agora há pouco o senhor acabou de dizer, diz que quem é ouvinte, mas não pratica a palavra, ele engana-se a si mesmo. O que isso queria dizer? O que isso significa, enganar-se a si mesmo por ouvir e não praticar? É questão do conforto que o estar dentro da igreja proporciona. Se você, aí continua até a fala do pastor Vanderlei, se você está dentro de uma igreja, se você frequenta, se você dá o dízimo, se você canta, se você ergue a mão, se você participa de uma escola bíblica, de repente até canta no coral, alguma coisa assim, isso te conforta, te dá uma sensação de que você fez a sua parte, de que você agora cumpriu, bateu o teu cartão, então no último dia Deus vai chegar para você e vai falar: servo bom e fiel, você cantou no coral todas as vezes que eu mandei. Servo bom e fiel, você chegou até dar dízimo, parabéns. Servo bom e fiel, eu te vi no culto naquele dia, hein, ó, parabéns. Mas Deus não vai fazer assim conosco. Então esse que age dessa forma está enganado. Ele está buscando mérito próprio para a salvação, ele não está contrário àquilo que nos diz Efésios, que a salvação é pela graça, não é por aquilo que o homem faz, não vem de obras. Ele está tentando aplacar aquilo que está dentro do seu coração. Aquele... Consciência culpada. Isso, aquela consciência pesada, dizendo: eu tenho que fazer alguma coisa. Desencargo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu vou na igreja. Tenho que fazer alguma coisa porque eu sou mau, porque eu sou pecador, porque assim, eu não sou nenhum assassino, nem nada tão grave. Na verdade, ele já tem uma justiça própria, um senso de justiça própria. E aí interior, ele quer aumentar esse senso de justiça. Autoestima. Quer aumentar esse senso de justiça. E o que eu gosto do versículo do Salmo 50, versículo 16, Deus diz ao ímpio: de que te serve ficar repetindo os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Sim, verdade. Uma palavra dura de Deus aqui contra todos aqueles que têm os versículos na ponta da língua, mas no fim das contas não colocam eles em prática. A Bíblia diz: muitas vezes me honram com a boca, mas mantém distante de mim o seu coração. Pastor Eliseu, o senhor ia falando? Jesus faz essa denúncia de uma forma bem séria quando ele chama de hipócritas, né, os religiosos. E é interessante ver que no Novo Testamento não existe nenhuma discussão de Jesus, nenhuma posição de Jesus contra um pecador, reconhecidamente pecador. A palavra de Jesus sempre é de cura, de transformação de vida, de perdão. A discussão de Jesus é sempre com os religiosos, porque eles se enganavam a si mesmos. Eles viviam uma religião no pensamento, no sentido de observar no legalismo, mas não praticavam. Eles não conseguiam ver-se como pecadores. Viviam um papel, isso era prejuízo para a vida espiritual. Então, João Batista faz isso, Jesus faz isso. Então, eu creio que aquilo que o pastor perguntou, de viver enganado, é viver representando um papel. E é daí que a gente pode até, assim, concluir, não todos, mas algumas doenças podem vir disso. Quer dizer, a pessoa está vivendo uma coisa que, na verdade, não está Com respeito a esse viver enganado e essa discussão, pastor, a gente percebe que os religiosos, eles tinham uma dificuldade de verem-se como pecadores. Será que hoje também muitos crentes que estão dentro da igreja, por praticarem aquilo que é politicamente correto, politicamente aceito, também não têm a dificuldade de verem-se como pecadores e acabam tornando-se algozes de pecadores que eles acham que são mais sujos do que eles mesmos? Eu gostaria de levantar um questionamento aí. É o seguinte: será que eles não estão se dando conta de que também são pecadores carentes da glória de Deus? Ou se estão sendo autossuficientes por conta de uma religiosidade praticada ali de acordo com a exigência do critério de justiça deles, da religiosidade, e aí eu me sinto autossuficiente? Será que estaria relacionado a isso? É uma grande possibilidade. As duas perguntas se complementam. Se complementam, né? Eu acredito que
que haja isso mesmo, das pessoas não perceberem que derramou-se o mesmo tanto de sangue para salvar aquele que já nasceu dentro da igreja e aquele que talvez teve uma vida pregressa, por assim dizer, fora da igreja. Os dois são igualmente pecadores, os dois precisam da mesma forma da graça de Deus. Mas eu acho que a gente não pode ter medo de admitir isso. É uma realidade dentro das igrejas. Tem gente nas igrejas que não querem pecadores na sua igreja. Só todo mundo que está ali já foi alcançado, então e por isso que levantam barreira para o evangelho, levantam barreira para a visão missionária, entendeu? Porque esse tipo de coisa nos chama para o desafio que Jesus mesmo tem para a igreja, que é vivemos no mundo, lidamos com o mundo e estamos no mundo para trazer gente do pecado, assim como nós fomos trazidos um dia. Então é uma dificuldade muito grande de parte da igreja de entender que a igreja só existe por causa do mundo. É o desafio de transformar o mundo sem ser transformado por ele, né? Se o mundo não fosse pecador, não precisaria de igreja. De transformar o mundo, porque um dia também fomos. Fomos transformados. Mundo e fomos transformados. Aquilo que o pastor Paulo disse bem no começo aqui do programa, a necessidade também de ensinar, de se pregar, de se falar. O programa está bom, graças a Deus por isso, mas nós precisamos de um pequeno momento de intervalo comercial. Eu peço que você não saia da sua sala, continue conosco para a discussão um pouco mais de aprofundamento nesse conhecimento da palavra de Deus. Já voltamos com o programa Caminho da Vida. Fique conosco. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Posto de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Tatuagens de A a Z. O que elas significam? O que os psicólogos pensam a respeito? Os policiais? Os significados nos presídios? Antes de fazê-la, você precisa ler Tatuagens de A a Z. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida para continuar a ampliar o nosso conhecimento acerca desse tema. Viver comprometido com a palavra de Deus, mensagem desafiadora por demais que o pastor Eliseu nos trouxe. Pastor Eliseu, um dos tópicos que o senhor usou, uma das citações que o senhor fez na sua mensagem, é acerca de pessoas que vivem divididas entre dois senhores. O próprio Jesus já falava sobre isso, que nós não podemos servir a Deus e a riquezas, por exemplo. O que seria hoje ter uma mente dividida entre dois senhores no mundo cristão atual? É a tônica da mensagem, até do debate até aqui. Viver dividido é sei, conheço, já ouvi, mas não vivo. Por quê? Porque não vivo? Porque eu tenho minhas convicções, não pega bem. Eu acho que a gente vai ampliar um pouquinho agora na discussão a questão do fundamentalismo. Hoje é moda. Qualquer coisa não, é fundamentalista. Radical. É radical. Então aí eu não quero ser fundamentalista. E realmente fundamentalismo, assim como legalismo, é uma praga para a questão da vida espiritual. Mas eu estou dizendo, por conta disso, então nós não temos assumido a identidade cristã que a palavra de Deus requer. Então viver dividido na sua mente é, de acordo com a circunstância, de acordo com a situação, você agir ou reagir desobedecendo aquilo
que você sabe que deveria ser feito. A luta do apóstolo Paulo, né? Nós acabamos de falar ainda agora. O apóstolo Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O que significa isso? Significa que nós somos fracos, nós somos limitados. Sem a ação do Espírito Santo nos assistindo, nos orientando, então nós vamos querer viver dessa forma. Querer viver agradando a Deus e, ao mesmo tempo, a nós mesmos, ao mundo. Aproveitando a citação que o senhor fez do apóstolo Paulo, uma pergunta que eu tinha para fazer também, o apóstolo Paulo, ele, de uma maneira muito transparente, sem nenhum tipo de máscara, ele fala, olha, gente, eu sou o maior pecador para quem eu prego. E ele diz que, ele declarou nesse texto, ele fala, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está constantemente diante de mim. As lutas interiores, pastor, são fruto de desobediência ou da nossa natureza pecaminosa? O apóstolo Paulo declara isso, que ele queria fazer o bem e não conseguia. Isso era fruto do pecado ou da sua natureza que tentava se impor contra ele? Antes de responder essa pergunta, eu queria mandar um abraço para o Lucas. O Lucas é um menino de 9 anos, vizinho de casa, que assiste o programa. Que Deus abençoe, viu, Lucas? E que você continue firme aí, torcendo para o Palmeiras. Não desista. Nós vamos chegar lá uma hora dessa. Vão ser bicampeão da 2ª divisão, viu, Lucas? Pastor Vanderlei, aproveita, manda um abraço para o João Jardineiro, muito seu amigo. O João Jardineiro também, que nos assiste. Deus encontra. abençoe, viu, João? É uma alegria saber que você assiste também o nosso programa. Nós nos conhecemos há alguns anos atrás. Deus abençoe você e sua família. A pergunta, pastor Vanderlei, é: as lutas interiores são frutos de desobediência ou fruto de uma luta interna contra a nossa pecaminosidade latente? Eu acredito, a queda lá do Éden, alguns não acreditam nessa história do Éden, mas ela nos deixou doente. A nossa mente é doente. A nossa mente é enferma. O apóstolo Paulo diz assim, que nós somos enfermos pelo pecado. Quando nós estamos doentes, nós vamos ao médico, ele nos dá um remédio para nos ajudar nas nossas enfermidades. E o pastor Eliseu falou muito bem sobre a nossa mente é doente. Então ela pensa coisas negativas, muitas coisas ruins. Então qual é o remédio para a nossa mente? O remédio para a nossa mente é a palavra de Deus. Amém. Quando a gente consegue colocar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, o apóstolo Paulo diz que ela renova a nossa mente. Então nós conseguimos pensar coisas boas por intermédio da palavra de Deus, pensar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Então ela é o remédio que cura a nossa mente, que equilibra a nossa mente, porque senão a nossa mente ela tem muitos problemas. Ela divaga. Inclusive, falando sobre mente, pastor, comecei domingo passado agora uma série de sermões sobre a importância de cultivar virtudes na nossa mente, baseado em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você está convidado a estar conosco lá na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Tivemos o primeiro sermão, semana que vem estaremos com o 2º e o 3º sermões acerca dessa virtude. Pastor Luiz, qual risco corre alguém que ouve a palavra de Deus, mas não pratica? Nós falamos um pouco acerca disso no primeiro bloco, que tem tudo a ver com esse risco do enganar-se, no estar enganado, de chegar no último dia diante de Deus e se enquadrar naquela categoria que o próprio Jesus apresentou, de pessoas que vão chegar diante dele falando: Senhor, Senhor, no seu nome nós fizemos isso, aquilo outro, expulsamos demônios, ensinamos pessoas e pregamos e curamos pessoas, fizemos milagres. E o Senhor vai olhar para eles e vai falar: nunca vos conheci. Quem são vocês? Apartem-se de mim. Então o risco é justamente de você não se ver doente. Quando você tem uma doença que desenvolve febre, o problema não é a febre em si, o problema é a doença. Mas se você vive tomando um remedinho para cortar a febre, você vai estar sempre achando que você está bom. E você nunca vai tratar a doença em si. Então a pessoa que vai na igreja, aquele que a gente comentou no primeiro bloco, que vai na igreja, chega a dar o dízimo uma vez ou outra, que ouve, que frequenta a escola bíblica, mas que não se compromete com a palavra de Deus no seu dia a dia, ele é esse que acalma a sua consciência e pensa assim: não, eu tô resolvendo o problema do meu pecado. Quando na verdade não está. Ele está curando
o sintoma, não a doença. Ele está baixando a febre. Está baixando a febre, mas a doença a mente, está anestesiando sua mente, seu coração, mas por dentro ele é pecador, necessitado de perdão. E enquanto ele não sentir essa febre, enquanto ele não se vê como pecador, e aí tem tudo a ver com o que a gente falou, o pastor Eliseu encerrou o primeiro bloco falando disso, enquanto ele não se vê como pecador, enquanto ele se acha bom, ele não vai buscar o remédio. Esse remédio que o pastor Vanderlei citou. Até na mensagem, o primeiro ponto da mensagem, o pastor Eliseu deixou bem claro que é a questão da mente. E depois, no segundo ponto, ele deixou bem claro que a mente determina as atitudes, as ações, como a pessoa vai fazer. Pastor Eliseu, se a mente é tão importante assim, se nós vemos a necessidade de colocar essa mente diante de Deus, acabei de ler Filipenses 4:8, mas tem o Romanos também, capítulo 12, que fala que nós precisamos renovar a nossa mente. Alguém, pastor Eliseu, pode realmente mudar totalmente seu modo de pensar? Quais as implicações de uma mudança nesse nível, pastor? Tem essa discussão sempre entre religião e ciência, e entre a teologia, a psicologia, por exemplo, com relação à mudança de personalidade, de caráter, ou seja, essa transformação. Ninguém pode ser mudado no sentido total da palavra. Concluindo, a gente sabe disso. O que há é uma transformação segundo o contraste que é estabelecido. Eu sou desse jeito, nasci assim, me criei assim, penso assim, sempre fiz assim. Agora a palavra de Deus me revela outra coisa. E me mostra principalmente o modelo que há em Cristo Jesus. Sim. Que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, né? Considerar os sentimentos que houve em Cristo Jesus. Então, desse contraste que eu faço, aí então é que haverá essa transformação. Então, respondendo à pergunta, alguém consegue? Não consegue. Se não for a ação do Espírito Santo, convencendo, não vai conseguir. Por toda boa vontade, nós temos aquela boa vontade, a gente se esforça e tal, e aí de repente aí vem aquela sensação de derrota. Por que isso acontece? É porque eu tenho que admitir que sem Deus agindo, é oração, é palavra, é jejum, é vigília, são as disciplinas espirituais no sentido de buscar a purificação. Não é fazer essas coisas como se fosse um castigo não, é fazer isso justamente para crescer, para desenvolver-se espiritualmente. Até no mesmo texto de Tiago, capítulo 1, ali no versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, não é o homem que faz. Toda boa dádiva vem de Deus. Pastor, é porque o cristianismo, e cada dia está ficando mais difícil, é impossível viver o cristianismo sem Cristo. É Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo diz assim, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Quem vive a palavra de Deus, em mim é Cristo. Então, se eu não sou comprometido com Cristo, é difícil viver a palavra de Deus. Então, já quero em cima dessa palavra do Senhor... Há uma inclinação natural para satisfazer os desejos da carne. Em cima dessa palavra do Senhor, já quero perguntar para o senhor, pastor Paulo, também participar dessa questão. Como manter, então, uma mente comprometida com Deus num mundo tão cheio de atrativos, pastor Vanderlei? Eu acho que a palavra de Deus. Primeiro, Cristo tem que viver em mim. Porque o Evangelho, por que o Evangelho não é fácil viver? Porque é cruz, é renúncia, é entrega, e as pessoas não querem isso. Então a palavra de Deus precisa estar muito viva na minha mente, né? E Cristo vivendo em mim. Aí eu consigo viver porque Cristo está vivendo em mim. Senão, é quase impossível. Uma coisa que eu entendo, que toda pessoa que se aproxima de Deus, conforme foi dito na mensagem, de viver essa vida comprometida com o Senhor, tem que entender é que quando isso acontece, quando isso ocorre, nós entramos para uma guerra sem trégua e estabelece-se um conflito dentro de nós. Então, nós temos ali, nesse conflito já foi exaustivamente discutido aqui, da tendência natural de uma corrupção da natureza humana, né, pelo pecado, que me inclina, me impulsiona a fazer coisas que é do meu querer. E, ao mesmo tempo, eu tenho o quê? O Espírito que quer que eu satisfaça a vontade de Deus. E eu preciso, então, com base no que o pastor Vanderlei falou,
ou seja, a palavra de Deus, seguindo a orientação da palavra, a orientação do Senhor, para vencer essas próprias inclinações, que elas estão sempre presentes ali, e vão estar sempre. Então eu não posso baixar a guarda, não posso estabelecer aí uma trégua, porque a luta vai continuar mesmo, sempre. E eu preciso ter como foco justamente isso, ou seja, objetivar, fazer a vontade de Deus, viver na prática aquilo que a palavra de Deus ensina, viver diuturnamente. Amém. Benção. Pastores, para a gente terminar nosso programa de hoje, pelo menos esse bloco de debates, depois vem o pastor Eliseu com a oração. Quero fazer uma pergunta para todos. Nos responda assim de uma maneira mais ou menos objetiva. O que é mais grave? Fazer o que não se deve ou deixar de fazer o que se deve? Pastor Luiz, começa para a gente, depois pastor Paulo, Vanderlei, terminar com o pastor Eliseu. Eu acho que os dois são igualmente graves, principalmente porque quando eu faço o que eu não devo, eu me afasto de Deus, mas quando eu deixo de fazer o que eu preciso fazer, eu também me afasto de Deus, ou melhor, eu não me aproximo. Com um, eu estou perto e me afasto. Com o outro, eu estou longe e não chego perto. Então, os dois são igualmente graves. Eu concordo com o pastor Luiz que são igualmente graves. Contudo, se a pergunta é qual é mais fácil de praticarmos, eu acredito que nós somos mais omissos. Na maioria das vezes, deixamos de fazer aquilo que a palavra de Deus nos ordena fazer. O próprio Tiago diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz. Fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 1,17, se não me engano. Então, não fazer é ruim e saber que deve fazer e não fazer é pior. Sim, pastor Eliseu? Concordo com os irmãos. Eu creio que estão na mesma linguagem. Deixar de fazer o que sabe que tem que ser feito, eu creio que incorre no mesmo erro. De uma maneira muito direta, tanto aquele que faz o que não devia, quanto aquele que devia fazer e não faz, estão incorrendo no erro de desagradar a Deus e de fugir da presença do Senhor. Deixa eu só me corrigir aqui, eu falei Tiago 1,17 no Tiago texto. 1,17 não, é Tiago 4,17. 4,17. Nós vamos agora para mais um pequeno momento de intervalo comercial. Depois nós voltamos aqui com o programa Caminho da Vida, onde o pastor Eliseu estará orando pela sua vida, pedindo que Deus o abençoe em todo o seu lidar, em todo o seu afazer. Não vai embora não. Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Recursos práticos para o culto infantil com CD grátis. Como usar brinquedos para contar histórias, soluções criativas, desenhos e recursos didáticos, histórias completas e mais. Como captar e manter a atenção dos ouvintes. Recursos práticos para o culto infantil com CD grátis. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692.
Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Obrigado, porque você esteve conosco até aqui nesse programa. Foi uma bênção poder ter a sua presença participando conosco aqui do programa Caminho da Vida. Você que quiser enviar temas para que nós discutamos aqui no programa, como alguns irmãos já fizeram e nós já trabalhamos esses temas, faça isso através do nosso e-mail, o caminhodavida.ipb@hotmail.com. E você que porventura quiser assistir alguns dos nossos programas passados, nós temos o nosso site que você pode acessar os programas mais antigos, que é o www.caminhodavida.org.br ou através do blog www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Antes de nós terminarmos esse momento, pastores, alguém tem um abraço para enviar? Pastor Luiz? Eu queria mandar um abraço para todo o pessoal da família da Dona Inês, uma senhora que frequenta a nossa igreja e cujos filhos assistem também o programa Caminho da Vida. Então, um abraço para a senhora Dona Inês, um abraço para a Maldi, um abraço para o Nenê, um abraço para a Tânia. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Paulo? Quero mandar um abraço para os nossos irmãos de Paysandu e mandar um abraço também para... Eu conheci uma senhora no banco, eu estava fazendo uma operação, ela estava lá, e ela disse que assiste o nosso programa, Dona Lima, né? Que Deus abençoe, continue assistindo nosso programa. Um grande abraço, querida. Pastor Eliseu? Um abraço para os meus vizinhos lá do edifício Michelangelo. Alguns têm me encontrado no corredor, no elevador, sempre dizendo que assistem o programa. Meu amigo, tempo de banco, o Eronil, encontrei ele esses dias. Ele disse: Eliseu, faz tempo que nós não nos vemos assim pessoalmente, mas eu vejo sempre pela televisão e no programa Caminho da Vida. E a família Meirelles, que também sempre está nos assistindo. Deus abençoe, um abraço a todos. Amém. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada que estão assistindo, orando por nós. Também para o pessoal da Academia de Jiu-Jitsu. Eu estava lá treinando esses dias. Pastor, eu assisti o senhor na televisão. Que bom, obrigado porque você tem nos assistido. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Agora nós vamos ficar com uma oração do servo do Senhor, pastor Eliseu. Espero que a sua vida tenha sido edificada pelo programa de hoje. Espero que essa oração atinja o seu coração e também, pelo poder de Deus, você possa ser transformado naquilo que o Senhor quer. Até o próximo programa, O Caminho da Vida, e que Deus o abençoe. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Senhor Deus, eu quero colocar diante de Ti agora as nossas vidas e a vida de todo aquele que está nos assistindo neste momento. Principalmente, Senhor, aqueles que estão passando por lutas, por conflitos. Amém. Entre aquilo que conhecem, aquilo que já sabem e o tipo de vida que têm sentido, que têm vivido. Derrama a Tua misericórdia, Senhor, sustenta com a Tua graça e dá a vitória. Amém. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre os desejos que estão fora da Tua palavra. Dê a vitória, Senhor, da santificação. Amém. E na ação do Teu Espírito, ilumina aquela mente, aquele coração que quer conhecer melhor o Senhor. Sim. Mostra a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus como o único e verdadeiro Salvador. No nome dele é que nós oramos. Amém. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos